Então, olá pessoal, espero que esteja tudo bem com vocês. Eu vou continuar então falando para vocês um pouquinho sobre a parte das interações, né, que a gente já cobriu nas últimas aulas de forma mais geral. E agora eu começo um bloco dentro dessa disciplina de ecologia para falar um pouquinho sobre, mais especificamente, sobre as interações antagonísticas, né, ou são aquelas interações que têm aí pelo menos um sinal negativo. E nessa aula em particular, o foco é na predação. Então, só retomando aqui para vocês, já mostrei esse slide, né, como que a gente consegue diferenciar essas quatro interações, levando em consideração só duas variáveis, né, que é o grau de letalidade e o grau de intimidade. Então, só relembrando, o grau de letalidade é a chance de levar diretamente à mortalidade, e o grau de intimidade seria então a especificidade, né, ou intimidade entre esses dois organismos. Lembrando que a gente faz essas considerações para par, mas vocês tenham em mente, né, que a gente tem muito mais espécies interagentes aí nas comunidades. Então, o foco desse bloco, né, dessa aula, seria esse evento que vocês estão vendo aqui, que é a predação, onde a gente tem um grau de letalidade alto e a gente fala um grau de intimidade ou especificidade baixo, principalmente levando em consideração a generalização desses predadores, tá? Mas lembrando também que existem exceções aí em relação a essa amplitude da dieta deles. Então, o que é que a gente chama, pessoal, de predação? É uma interação entre dois organismos, um que a gente chama de predador e outro que a gente chama de presa. Como a gente já viu por aquela combinação de sinais, tem um efeito positivo para o predador, que obtém recurso, e um efeito negativo para a presa, né, que normalmente é removida viva aí da população. Então a gente fala que essas são relações de consumo e que a presa está viva, né, quando o predador a ataca pela primeira vez. Isso parece banal, mas é particularmente importante para excluir uma outra interação que é a detritivoria, né? Por quê? Porque na detritivoria a gente tem consumo de matéria orgânica morta, né? Então, para diferenciar um pouquinho aí da predação, tá? Então, aqui vocês estão vendo, né, um evento geral de predação aí, onde um se alimenta do outro, então daqui a, né, a especificidade aí dos sinais, positivo para um, negativo para o outro, e tem alta letalidade, né? Então isso define bem a predação. E esses predadores, eles podem ser classificados, né, de acordo com algumas considerações aí. Então, vou passar para vocês de forma mais geral. Ó, os carnívoros seriam aqueles que consomem tecido animal. Lembrando que também existem definições mais específicas, mesmo dentro da carnivoria, tá? Então, esse aqui é um exemplo que a gente chama, né, de insetivoria. Seriam aves, por exemplo, que se alimentam, né, são carnívoras, consomem tecido animal, mas especificamente de insetos, por exemplo, tá? Então, a gente pode fazer refinamentos, vamos dizer assim, nessas categorias. Herbívoros são aqueles que consomem tecido vegetal, né? Então, usando como exemplo aí uma anta. E quando a gente diz tecido vegetal, gente, pode ser qualquer parte da planta, né? Folhas, raízes, frutos, né? Animais que se alimentam aí de sementes. E também, muitas vezes, a gente vai ver definições específicas dentro desse grupo, tá? E onívoros seriam aqueles que consomem presas de mais de um nível trófico. Então, a onivoria, hoje a gente sabe que ela é bastante comum nas interações ecológicas, e esses animais, então, muitas vezes envolvem, né, diversos itens aí nas suas dietas, e dependendo da especificidade ou da quantidade de cada um desses itens, a gente consegue fazer subclassificações. Então, você pode dizer, por exemplo, que uma determinada espécie de primata, ele é, por exemplo, folívoro insetívoro, significa que ele se alimenta de folhas e também de insetos, né? Ou folívoro insetívoro granívoro, se alimenta também de sementes, né? Então a gente consegue fazer refinamentos melhores aqui também, tá? A gente não vai entrar nesse nível de detalhamento, né, aqui nessas aulas gravadas, mas só para vocês terem uma ideia mais geral. E uma outra forma legal de classificar esses predadores também, que tem muito a ver com a parte de teias tróficas, né, que vocês vão ver depois, é como que a gente consegue organizar esses predadores em níveis, né, ou níveis alimentares ou níveis tróficos. Então, o que a gente chama de mesopredadores seriam aqueles predadores carnívoros relativamente pequenos e que consomem herbívoros. Então, aqui eu estou colocando como exemplo duas presas, né? Então, eu tenho uma espécie de ave qualquer e uma espécie de roedor qualquer.
O mesopredador seria aquele, então, que tem um tamanho corporal relativamente menor, né, ou pequeno, maior do que as presas, mas menor em relação a outros predadores, e que consome, então, né, esses animais que são herbívoros, tá? E isso é para diferenciar do que a gente chama de predadores de topo, então estou representando com dois aqui, né, no caso aqui uma raposa, que são aqueles que vão consumir os mesopredadores, então as setas aqui indicam as relações alimentares, e também vão consumir esses herbívoros, né? Então vocês estão vendo aqui no caso da raposa, ó, ela pode se alimentar tanto do mesopredador quanto diretamente de um outro animal que é herbívoro, tá? Então essa é uma forma de classificação também. E hoje a gente tem visto, né, qual que é o papel aí desses mesopredadores para organizar essas relações alimentares que a gente observa aqui nessas cadeias ou nessas teias alimentares. Então, a predação, gente, por que ela é tão estudada, né? Por que a gente trabalha tanto com predação? Já falei um pouquinho para vocês sobre controle biológico, né? Envolvendo ou predadores ou parasitoides. Mas a predação, ela tem um papel bem particular na ecologia aí, por conta, né, dessa remoção das presas e a possibilidade de controle de população. Então, muitas vezes a gente observa essas oscilações, né, essas flutuações populacionais, e quando a gente vai entender as relações alimentares entre esses organismos, muitas vezes a gente observa que tem um certo controle, né, da população de presas por esses eventos de predação. Então tem uma série de trabalhos na literatura ecológica desde a década de 60, né, mostrando isso, diversas hipóteses para explicar por que isso acontece, né, como que existe variação nessas interações, mas eu coloquei só um exemplo aqui mais aplicado para vocês, que é um exemplo aí da década de 90, né, do Schoner e Spiller, em que eles avaliaram numa escala maior, né, então trabalhando aí com um conjunto de ilhas nas Bahamas, né, na região tropical aqui, e essas ilhas, né, naturalmente possuíam ilhas, esse conjunto de ilhas, né, possuem ilhas com e sem lagartos. E aí é meio que um sistema ideal, né, para a gente tentar entender, por exemplo, qual que é o papel da predação no controle da população de presas. Então aqui está para vocês um exemplo, né, de Anolis sagre, que é um lagarto que existe nessas ilhas, que é o predador, e uma espécie aí de aranha, né, que funciona como presa aí para esses organismos. Então eles avaliaram a densidade de aranhas, né, que são as presas aí, em ilhas com e ilhas sem lagartos, né, naturalmente isso ocorre. Depois desse trabalho vieram vários outros, né, com introdução de lagartos nas ilhas de forma controlada, né, exclusão das presas para tentar entender a dinâmica populacional. O que eu quero dar destaque aqui, então no eixo do Y vocês têm o número de aranhas, né, que funcionam como presas, e aqui ao longo dos anos, né, então o experimento longo aqui marca o início do experimento e o final aos 5 anos, e aí o que vocês estão vendo aqui é a flutuação, né, a densidade, o número de aranhas aí ao longo do tempo em ilhas com lagartos, que vocês estão vendo essa linha azul, e ilhas sem lagarto, que seria essa linha lilás aqui. Então os pontos, gente, representam o valor médio e isso que vocês estão vendo aqui é uma medida que a gente chama de dispersão, né, ou de variabilidade em torno daquela média, tá? Só para a gente perceber que tem muita variação nesses números. O que esses autores observaram? Que nas ilhas onde não havia lagartos, representado aqui em roxo, apesar de ter uma variação, né, natural aí no número de aranhas, tem muito mais aranha do que nas ilhas onde os lagartos estão presentes, né? Depois outros trabalhos vieram e eles introduziram, né, as aranhas nas ilhas onde os lagartos estavam e ainda assim elas não sobrevivem. Então não é uma questão de distribuição espacial, né, é uma questão realmente da predação controlando aí a população dessas presas. E como eu falei para vocês em alguma outra aula aqui, a predação ela tem esse papel bastante importante, né, nessas interações aí com as presas, que leva inclusive a mudanças, né, no comportamento, tanto dos predadores quanto das presas, na morfologia, nas estratégias de história de vida, né, em termos de reprodução, de crescimento, de sobrevivência. Então aqui eu coloquei para vocês só um exemplo, tá, gente, de um trabalho que foi publicado aí na PNAS, mostrando que aquelas aranhas que constroem, né, as aranhas muitas vezes, como vocês sabem, né, diversas famílias aí usam as teias, então para a captura dos alimentos, né, essa é uma estratégia bastante interessante e bastante eficiente, né, para a captura de presas. Mas algumas aranhas, elas constroem abrigos, né? Então aqui vocês estão vendo uma folha enrolada, ó, a teia aqui, né, costurando, os fios de seda costurando aí
essa estrutura que uma outra, né, feita com gravetos, com folhas aí, e essas estratégias, né, de construção de abrigos feitos por essas aranhas acabam protegendo essas aranhas da predação. Então esse trabalho aqui é um trabalho de revisão, né, o mesmo autor lá que trabalhou com os lagartos, como eu mostrei para vocês no slide anterior, mas é para vocês verem o quanto que a predação, né, muitas vezes é um evento aí tão importante, essas mudanças, né, no comportamento, na morfologia, nessas estratégias podem levar a uma vantagem adaptativa, tá? Essa estrutura aqui de enrolamento das folhas para as aranhas, gente, tanto para a postura, né, dos ovos aí e da cria, e também como estratégia de alimentação, ela é bastante comum em plantas aqui do Cerrado, né? Se a gente tiver a oportunidade de dar uma volta aí no campo, vocês vão ver como é que é uma estrutura bem comum, assim, né? Então, o evento da predação leva aí a essas mudanças. E uma outra coisa interessante que eu queria falar para vocês também sobre a predação, nessa ideia de que existe uma possibilidade de controle, né, da população de presas, é como que isso pode ser, né, em diversas formas aí benéfico, mas a gente também pode ter eventos aí onde a introdução de um predador eficiente pode levar a mudanças aí nas comunidades naturais, tá? Esse aqui é um dos maiores exemplos que a gente tem na literatura até hoje, tá? Um exemplo aí mais antigo, mas que ainda é bastante avaliado, que foi a introdução dessa serpente aqui, que é a Boiga irregularis. Ela foi introduzida meio que acidentalmente, tá, gente? Provavelmente trazida aí, né, em navios, na ilha de Guam, uma ilha aí do Pacífico, e ela é uma excelente predadora de aves, de roedores, de lagartos, né, de diversos organismos, e o controle, né, dessa espécie aí, ele é bastante difícil, né? Ela não tem predadores naturais nessa ilha, então uma espécie exótica, né, que foi introduzida e que de certa forma se deu super bem aí nesse ambiente, né, levando ao colapso aí de diversas interações que já ocorriam nessas ilhas, né, e levando aí à perda, à extinção direta de espécies, tá? Então o pessoal costuma falar que depois da introdução, né, da Boiga irregularis em Guam, a floresta ficou silenciosa, né? Então esse quadrinho aqui é para indicar exatamente isso. E silenciosa no sentido, né, dela ser um predador eficiente e ter levado à extinção entre 10 e 12 espécies de aves, tá? E ainda nesse assunto, né, da importância da predação dentro das interações, esse aqui é um artigo mais recente, né, de 2017 aí, que tentou entender, pessoal, qual que é o mecanismo, né, por trás aí dessas mudanças que existem nas comunidades com a introdução de espécies, né, especialmente de bons predadores aí. Então eles avaliaram um conjunto de ilhas aqui, né, diversas ilhas que incluem Guam, onde a boiga então foi introduzida, né, ao longo de um gradiente latitudinal e longitudinal aqui bem extenso, né, então 4 ilhas aqui que eles conseguiram avaliar, e aqui eles têm 2 espécies de plantas principais nessas ilhas aí, ó, que oferecem, né, bastante recurso em termos de frutos para um conjunto de aves, né, que foi avaliado aqui, que são essas aves frugívoras. O que é a mensagem principal desse trabalho? Onde boiga não está presente, né, então onde a cobra não foi acidentalmente introduzida, essas plantas, né, elas estão presentes, elas sustentam uma comunidade bastante diversa, né, bastante rica aí dessas aves frugívoras, como vocês estão vendo aqui, as linhas aí marcam então, por exemplo, ó, essa espécie, né, se alimenta das duas, essa aqui é uma espécie que se alimenta só dessa espécie, que é Prema serratifolia, né, então aqui vocês estão vendo que são frutos aí, né, que tem características interessantes para essas aves, mas onde boiga foi introduzida, né, e que essas aves então são perdidas, como vocês estão vendo aqui, a gente vê então como se fosse uma quebra, né, desse mutualismo, né, eles chamam aqui, ó, uma quebra desse mutualismo, e aí a gente tem um problema então que essas aves não estando presentes, a gente não tem a dispersão, né, dos frutos dessas plantas aí que são normalmente dispersos pelas aves, então a gente acaba perdendo, né, também, além das espécies, a gente perde uma interação importantíssima aí que é o mutualismo, né, da dispersão de sementes. Né? Então são uma série aí de eventos que acabam cascateando, né, e tendo efeitos aí nessas comunidades, tá? Só para mostrar para vocês como é que é interessante, né, a gente perceber quais são os mecanismos por trás
dessas mudanças aí. E a perda de espécies, né, gente, por conta a gente perde esse evento da dispersão de sementes, vai ter outras características na comunidade que vão, né, chegar até nos ecossistemas, como por exemplo o aporte de carbono, né, a quantidade de nutrientes no solo. Então a gente consegue fazer essas relações todas, tá? Uma outra coisa interessante sobre a predação também, né, além da gente já ter, né, conversado aí, que é o fato de que um se alimenta do outro, né, vivo aí pela primeira vez que essa presa é atacada, tem alta letalidade, mas normalmente os predadores, né, de forma geral, eles não têm condição de extinguir, né, a população de todas as suas presas. Então eles se alimentam, né, claro, isso traz recurso energético, né, que é convertido em biomassa, mas normalmente eles não levam à extinção total de suas presas, tá? Por que que isso acontece? Porque a gente tem algumas respostas, vamos dizer assim, que a gente chama, né, de respostas funcionais dos predadores. O que significa isso? Que essa interação entre presa e predador, normalmente ela não tende ao infinito, né? No sentido de que esses predadores vão se alimentar o tempo todo das suas presas, levando, por exemplo, à redução populacional a ponto da extinção. Então aqui a gente tem alguns modelos, né? Vocês estão vendo aqui no eixo do X a gente tem abundância de vítimas, tá? Então isso aqui, como é um modelo que foi feito em inglês, né, gente? Se a gente usar P tanto para predador quanto para presa, como a gente faz em português, então a gente ficaria difícil de entender, né, o que está em cada eixo. Então por isso que a gente usa V, tá? O V aqui para as presas significa vítima, né, em português. E aqui a taxa de captura aí dessas presas pelos predadores, que a gente vai usar a letra P. Tá? Então aqui a gente tem uma resposta do tipo 1, ou resposta funcional do tipo 1, onde vocês estão observando que existe uma relação linear, né, e crescendo aqui positiva, onde quanto mais presa a gente tem, mais o predador captura. Né? Essa é a ideia de que é uma resposta que tende ao infinito, ou seja, quanto mais alimento tem, mais esse predador vai capturar o alimento, tá? A gente sabe que essa não é a resposta mais comum, tá? Por quê? Normalmente a gente vai ver esse tipo de relação aqui, como vocês estão vendo nas respostas do tipo 2 ou 3, né, em que a gente tem quase que uma estabilização a partir de um certo número de presas, né, como vocês podem ver aqui, em que tanto faz ter mais presa no ambiente, porque a taxa de captura ela é constante, tá? Tem uma ligeira diferença entre essas duas curvas, como vocês estão vendo aqui, e a gente tem mecanismos, né, que geram ou que explicam essas curvas aí. Então, quais que seriam esses mecanismos? Para a resposta funcional do tipo 2, pessoal, é o que a gente chama de, né, de saciação, que seria esse evento aqui, onde a gente observa, né, que a taxa de captura de presas ela é constante a partir de um certo número de presas disponíveis. Ou seja, o predador ele está saciado, né, então não faz diferença ter mais presa, porque ele não está obtendo mais, né, energia por conta aí da alimentação. Então, vocês estão vendo que tem essa estabilização. Essa resposta funcional do tipo 3, né, ela tem uma ligeira diferença em relação ao do tipo 2, onde a gente observa, por exemplo, que essa taxa, né, de subida, essa mudança da curva aqui ao longo do tempo, ela é um pouco mais lenta, né, como vocês estão vendo aqui, ó. Por quê? Porque muitas vezes esses predadores generalistas, eles fazem o que a gente chama de mudança de hospedeiros. O que significa isso? Então eu tenho diversas presas aí nessa população, mas eles, por serem animais generalistas, muitas vezes vão se alimentar de outras presas ao mesmo tempo, né? Então não importa muito se tem outras presas, né, ou várias presas aí, um número maior daquela mesma presa, porque como eles mudam, né, as presas na dieta, a gente tem um crescimento aqui que é um pouco mais lento, tá? Mas atinge, né, esse platô aqui, ou esse evento aí da saciação do mesmo jeito, tá? É só o tempo, né, que isso demora que é um pouquinho diferente, tá? Então, a gente sabe hoje que as curvas ou as respostas funcionais do tipo 2 e 3, elas tendem a ser mais comuns, tá? A gente tem uma série de modelos matemáticos para explicar isso aí. Um outro modelo importante também dentro dessa ideia da predação, e que isso é estudado desde que a ecologia é ecologia, é o que a gente chama de interação entre presas e predadores de forma cíclica. O que significa isso, tá, gente? São ciclos, né, de crescimento
e de subidas e descidas aí na quantidade ou número de indivíduos de presas e predadores ao longo do tempo, tá? Então a gente consegue perceber aqui um padrão, ó, que a mais ou menos, né, cada 5 anos a gente tem um sobe e desce aí na quantidade de presas e predadores. E apesar das curvas, então presas aqui está representada em vermelho, tá? E predadores em azul. Apesar das curvas não estarem exatamente sincronizadas, né? Tem um intervalo aqui de mais ou menos um ano e meio entre a sincronia dessas curvas, vocês conseguem perceber aqui que tem um padrão, né? Então, a cada 5, 10 anos aí, a gente tem um sobe e desce aí nas populações de presas e predadores, tá? Como que isso foi percebido, né, na ecologia aí? Hoje a gente sabe que tem diversos sistemas que se comportam dessa forma, mas isso foi feito, gente, há muito tempo atrás, numa época em que ainda era possível e permitido, né, a coleta aí desses animais para a fabricação de casacos, né, de pele, especialmente para a região mais fria. Então tinha uma companhia, né, que fazia esses casacos de pele aí, que registrava o número, né, de indivíduos que entravam na companhia, tanto, né, do predador, que no caso aqui é um lince, quanto da lebre, né, que no caso aqui é a presa. E aí eles conseguiram observar que o número de peles, né, que entravam nessa companhia aí para fabricação de casacos era muito parecido, né, e muito sincronizado aí a mais ou menos cada 10 anos, tá? Então isso aqui é coisa antiga, né, gente? O registro aí começa em 1850 até mais ou menos a década de 40. E vocês estão vendo a lebre aqui, que é a presa, está representada na linha rosa e o predador na linha azul. Então, a mais ou menos cada 10 anos tem um sobe e desce aí na quantidade de peles, que dá para a gente um indicativo do número de indivíduos, né, presentes aí nessas populações. Então a gente tem, ó, começa aqui, a gente tem uma subida na quantidade de presas, e isso logo depois é acompanhado por uma subida na quantidade de predador. A gente provavelmente tem eventos, né, de predação que reduzem a quantidade de presa. O predador, né, com menos alimento também reproduz menos, diminui a sua população. Passa 10 anos, o negócio começa de novo, tá? Normalmente, gente, isso aqui é uma característica importante da relação presa-predador. As linhas das presas vão estar acima das linhas dos predadores, tá? Por quê? Por serem organismos com tamanho corporal menor, a gente costuma ter mais indivíduos na população, tá? Então, sempre tem mais presa do que predador, e isso é independente do evento ou do controle da predação, tá? Então, as linhas das presas costumam estar acima. Outra característica importante desses ciclos, né, de presa-predador, essas flutuações cíclicas, é que vocês vão ver que existe um que a gente chama de lag, intervalo ou atraso entre a sincronia dessas duas curvas, tá? Por quê? Tem muito a ver com a reprodução, né, desses animais de tamanho corporal maior, a quantidade de filhotes que eles deixam, e, né, como que essa reprodução pode acontecer a ponto de aumentar o tamanho populacional. Então, muitas vezes, né, a gente precisa de vários eventos de predação para que isso possa ser retornado ou transformado em fitness aí, ou em performance, né, ou em número de indivíduos que são colocados na população. Tá? Então, normalmente tem esse atraso, né, como vocês estão vendo aí nas curvas. O atraso que eu digo é que as linhas não são exatamente sincronizadas, tá? Então, isso levou, né, ao desenvolvimento aí de diversos modelos, que começou com essa ideia aí da lebre e do lince, né? Então, isso aqui é a figura original desse trabalho aí, como vocês estão vendo. E aí, o que é que, né, esses pesquisadores colocaram? Falou assim, olha, tem essas oscilações, né, essas flutuações aí, que são dinâmicas, ou seja, ao longo do tempo a gente consegue perceber, mas elas são relativamente estáveis, né? Ou seja, o ciclo presa-predador demora mais ou menos 10 anos aí, tá? Mesmo que a gente tenha flutuações dinâmicas aqui no número de indivíduos, de 10 em 10 anos o ciclo tá lá. Tá? Então eles falaram, olha, as lebres, né, têm picos de abundância mais ou menos cada 10 anos, e os linces seguem essas populações das lebres, mas tem aquele lag, né, o atraso de mais ou menos entre 1 e 2 anos, mas o ciclo está sempre lá. Né? E aí vários modelos, várias equações foram desenvolvidas em cima disso aí. Tem uma aplicação, tá, pessoal? Por exemplo, se a gente quiser fazer controle biológico, né, usando predador, eu preciso entender isso aqui, né, para saber quantos predadores eu preciso adicionar, quanto tempo que vai demorar, né, para fazer o controle, ou seja, para a população de presa descer para o zero aqui, tá? Então isso não é matemática só por matemática, não, é porque existe uma aplicação em cima disso aí.
Só que aí, depois de um acúmulo, né, de informações aí nessas flutuações cíclicas, hoje a gente sabe que os modelos matemáticos por si só, eles não são capazes de explicar completamente esses ciclos sincronizados, tá? Por que que eles perceberam isso? Porque mesmo em algumas ilhas, né, frias lá no Canadá, onde o predador não está presente, ele não conseguiu chegar nessas ilhas, né, são locais mais distantes, precisa de ter um certo congelamento para esse bicho conseguir atravessar, né, e sobreviver nessas regiões. Enfim, em alguns locais ele não está presente, tá? O que é que eles observaram? Mesmo quando o predador não está presente, o ciclo da lebre tem essas flutuações de 10 em 10 anos. O que significa que o predador por si só não é capaz de explicar esse sobe e desce nas populações das presas, tá? Então, o que esses trabalhos mostraram? Aí já é coisa lá da década de 80, ó, que na verdade as populações das lebres, elas não são, essa flutuação não é só explicada pela presença do predador, mas também pelo fato de que o recurso, né, são animais herbívoros aí, também flutua no tempo, e como eles são bons herbívoros, né, muitas vezes eles excluem, eles, né, extinguem seu próprio alimento, ou seja, eles se alimentam de forma bastante voraz, diminui a quantidade de alimento, né, então a quantidade de alimento disponível aí nessas regiões congeladas, e também a qualidade desse alimento. O fato delas se alimentarem leva a produção de defesas nessas plantas. Essas plantas, mesmo que estejam disponíveis, são um alimento de pior qualidade. Então, as populações das lebres, elas diminuem por conta do recurso e não por conta da predação, tá? Além disso, a baixa disponibilidade dessas plantas ou essas plantas com maior quantidade, né, de química e de defesa acaba aumentando a susceptibilidade das lebres aos predadores, né, aos próprios linces e outros predadores generalistas que incluem até corujas aqui. Tá? Então a gente precisa entender a história completa, tá, gente? Esse ciclo, né, ou essas flutuações cíclicas, elas tendem a ser mais complexas que os modelos matemáticos sugerem aí. Nesse caso aqui, a gente tem uma combinação tanto da predação, né, do lince aí sobre a lebre, quanto da herbivoria e mudanças na qualidade, na quantidade das plantas que as lebres se alimentam, e isso ocorre simultaneamente, tá? Então isso é bastante importante para a gente entender, né, que a gente precisa estudar essas interações aí em sintonia, em sincronia, né, com os diversos animais que compõem essas comunidades. Mas como eu falei para vocês, né, de certa forma, a predação ela é um evento bastante importante aí, que leva a uma série de adaptações das suas presas, né? Normalmente para evitar a predação ou para pelo menos reduzir a chance, né, de ser descoberto aí, de ser predado. Então, quais seriam algumas dessas adaptações das presas que vão ou diminuir ou dificultar, né, esse evento da predação? Então, a gente vai falar de algumas aqui, né? São 5 principais adaptações aí. Eu já comentei em alguma outra aula aqui com vocês, né, a importância disso aí. Então, algumas delas envolvem mudanças morfológicas na cor, por exemplo, né, ou formatos aí desses animais que acabam garantindo, né, o que a gente chama de camuflagem. Então, a coloração críptica ou camuflagem é quando o organismo imita o meio. A coloração aposemática ou de advertência, né? Então isso aqui muitas vezes é usado como sinônimo. É aquela combinação de cores que eu falei para vocês, né? Normalmente cores mais fortes e combinações aí que levam então a uma menor, né, chance de predação aí, porque o organismo já está indicando para o predador que ele é impalatável. Né? E o mimetismo é um pouquinho diferente da coloração críptica e da camuflagem, gente, porque o organismo ele não imita o meio, mas ele imita outro, né? Então a gente tem um mímico e um modelo. E já comentei isso com vocês também, a gente tem 2 tipos principais de mimetismo, tá? Então vamos dar uma olhadinha nesses aí. Então, o que a gente chama de coloração aposemática seria essa combinação de cores fortes, né? Amarelo, preto, vermelho, laranja aí, que adverte os predadores do sabor impalatável ruim dessas presas, tá? De onde que vem isso, gente? Normalmente do alimento, né? Então, são organismos que têm capacidade de sequestrar essas toxinas, né? Ou esses compostos químicos aí e usar, né? A seu próprio favor. Esses também são estudos antigos na ecologia, né? Então o primeiro aí é do Brouwer, em 1968, em que ele avaliou uma espécie de pássaro, tá? E borboletas monarcas, né? Então vocês estão vendo a coloração aposemática aqui, tanto no adulto quanto na fase larval, tá? Tem vários trabalhos com isso aí. Na fase larval, ela se alimenta especialmente
de um grupo aí de plantas, tá? Que tem um composto que chama glicosídeo cardíaco, né? Um composto tóxico aí, mas que elas sequestram, armazenam esse composto, né? E ele é expresso aí nessa coloração. Então, olha só que bonitinho. Eles fizeram um experimento, né, em laboratório inicialmente, em que esses animais, eles foram forçados, né, ao jejum, a ficar com fome aí, e aí era ofertado, né, no caso aí, a monarca adulta, tá? Então, ele se alimenta da monarca, como vocês estão vendo aqui, e imediatamente regurgita, né, ou seja, ele vomita aí esse alimento que tem um sabor ruim. Num outro evento, ele se alimenta novamente e regurgita, e depois tem, né, toda a parte de aprendizado aí de comportamento animal, em que ele passa a evitar esse tipo de coloração, tá? Então essas cores, né, são bastante comuns aí, colocando aqui alguns exemplos, né, de principalmente para lagartas aí, a fase larval das borboletas, né, gente, ela é herbívora, vocês estão vendo aqui, então elas têm a capacidade muitas vezes de sequestrar essas toxinas e isso é expresso, né, nessa coloração aí de advertência, tá? Agora o curioso é que muitas vezes a coloração de advertência também é observada entre os predadores, né, no caso aqui uma joaninha que é predadora, mas que funciona para evitar que ela seja predada por aves, né, e outros organismos. Não é exclusividade dos artrópodes, né, ou dos insetos em geral, gente, então tem para diversos outros organismos, né, uma família onde isso é bastante estudado é Dendrobátida, né, então uma família aí com distribuição pantropical, onde a gente observa então, né, essa coloração de advertência, tá? Isso aqui são organismos pequenos, né, tá tudo sem escala aqui, mas tem alguns trabalhos mostrando, né, como que essa coloração de advertência está relacionada à toxina presente aí na pele desses animais, e alguns desses organismos que não possuem essa coloração de advertência, eles usam a cripsis, né, ou a camuflagem aí como estratégia antipredação, tá? Tem alguns trabalhos, né, mostrando como que isso é importantíssimo para a dinâmica populacional aí desses organismos. Isso aqui é uma espécie aí de bicho-pau, tá? Isso é um trabalho bem legal aí de 2013, que mostra como que isso pode evoluir em tempo relativamente rápido. Então isso aqui é o mesmo bicho-pau com duas formas diferentes, tá? Uma toda verde, que fica perfeita, isso aqui são plantas de restinga, tá? Então esse bicho fica perfeitamente camuflado na planta toda verde, e isso aqui é uma forma onde vocês estão vendo a presença de uma listra branca aqui, que garante a camuflagem, então nessa planta que ocorre, tá? Nessas regiões de praia aí, mas onde tem a lista branca, a planta com a lista, a folha, né, com essa listra branca, nervura branca, e a listra branca no bicho-pau, a gente tem uma vantagem adaptativa aí em termos da camuflagem, tá? Então esse trabalho mostra isso aí de forma bem legal. É bastante comum em invertebrados, né, gente? Gafanhotos, mariposas, bicho-pau, aí a gente tem vários exemplos. Mas também entre os vertebrados, né? Então a camuflagem também é uma estratégia bem eficiente. Então tem vários exemplos aí, né? Eu coloquei só algumas fotos aqui para vocês, dá para vocês perceberem aqui, né? Uma espécie de gafanhoto bastante camuflado aí nos líquens. Isso funciona também bastante bem para as lagartas, né? Então essa aqui é uma foto bem legal, ó, que tanto a coloração, né, quanto o aspecto do corpo e o formato garante então a camuflagem da lagarta, né? Aqui está a nervura principal da folha. Vocês conseguem ver o tanto que isso é eficiente. E uma coisa interessante também é que a camuflagem não é exclusividade das presas, né, gente? Mas também de predadores que usam algumas estratégias aí para predação, como é o caso da estratégia senta-espera, né? Que seriam aqueles organismos que não vão buscar ativamente suas presas, mas vão aguardar a chegada dessas presas para esses eventos de predação. Então aqui vocês estão vendo uma aranha, né, presente numa espécie de flor aqui. Então quando a gente tem a chegada de um visitante floral, né, ou de um polinizador, a gente tem esse evento da predação. Então a camuflagem aqui funciona. Esse aqui é um estudo bastante comum também, né? Tem vários exemplos aí, fotos bem bonitas, que é o louva-a-Deus, né? Um predador também presente aí nas orquídeas, em termos tanto de coloração quanto de morfologia, né? A forma do corpo e a forma que ele fica aí nas orquídeas garante aí alguns sucessos na predação, né? Só para mostrar para vocês que não é exclusividade das presas, né? A camuflagem. A terceira estratégia, então, antipredação seria o mimetismo, né, onde os organismos imitam os outros, tanto na forma, quanto na cor, quanto no comportamento, como mecanismo antipredação.
O mimetismo, gente, ele é dividido em dois, né, em homenagem aos pesquisadores que descreveram esses processos. Então, o milleriano em homenagem ao Miller e o batesiano em homenagem ao Bates, né? Isso foi feito aqui na região amazônica, né, esses primeiros estudos. No mimetismo que a gente chama de milleriano, a gente vai ter uma convergência, né, de coloração aí, de várias estratégias que acaba favorecendo todo mundo, tá? E o mimetismo batesiano é aquele onde os animais que são palatáveis, inofensivos aí, acabam ganhando, né, uma proteção, então é uma estratégia adaptativa mesmo, pelo fato deles serem mais parecidos com animais que são mais perigosos, né, que são impalatáveis. Então a gente fala que é o famoso ovelha na pele de leão, tá? Então esse aqui é um exemplo de mimetismo milleriano, ou anel de mimetismo, onde vocês vão ter várias borboletas de espécies diferentes, mas o fato de serem todas parecidas umas com as outras evitam então a predação por aves, tá? Nesse caso aqui, todas elas são tóxicas, né, ou impalatáveis aí, mas elas compartilham um padrão comum, né, de coloração que leva a uma certa advertência aí, né, para os predadores. E no mimetismo batesiano é aquela ideia de que a gente tem um modelo e um mímico, né? Então os modelos são normalmente animais impalatáveis e os mímicos seriam aqueles que imitam esses animais, né? Principalmente aí na coloração. Então, isso que vocês estão vendo aqui são todas espécies de dípteras inofensivos, né? São moscas aí, mas que acabam, né, tendo a vantagem adaptativa pelo fato delas imitarem abelhas e vespas, né? Isso reduz aí a chance de predação, tá? Então, tem vários exemplos aí na natureza. O penúltimo seria o que a gente chama de display de agressão, que normalmente vem combinado também com a coloração de advertência, e a ideia de os organismos parecerem maiores, mais fortes, aí, mais perigosos, e uma forma de enganar, né, nesse display aí sobre a fragilidade aí desses animais. Então, muito comum a presença dos ocelos, né, olhos falsos, isso é bastante comum em borboletas e mariposas noturnas aí. Então, normalmente elas abrem as asas, né, aparecem esses olhos falsos. É bastante comum em lagartas também, como vocês estão vendo aqui. Né? Então, essa presença desses olhos falsos, mais, né, esse display, essa forma de levantar, né, a cauda, o corpo, e acaba deixando esses animais parecerem mais perigosos, tá, gente? E funciona, né, para algumas espécies aí, a gente tem visto a vantagem nisso aí, na chance de reduzir a predação. Tem um grupo bastante legal que faz isso, que são as aranhas pavão, né, são nativas aí da Austrália. Tem vários exemplos, né, tanto desses displays para corte, né, para o acasalamento, mas também para redução aí da predação, tá? Então tem vários exemplos, vários vídeos, depois vocês dão uma olhada aí, quando elas são, né, por exemplo, perturbadas, ou a gente tem eventos aí de aves, né, passando perto, então levanta o corpo, né, tem essa coloração diferente aí, são animais bem pequenininhos, né, mas eles parecem menos frágeis aí do que na verdade eles são, né? Então é uma estratégia aí bem interessante para reduzir a predação. E finalmente, gente, a gente tem as defesas químicas, né? Então, além dessas características morfológicas ou em termos de coloração, é o uso da química mesmo contra os próprios predadores, tá? Tem vários exemplos disso na interação entre insetos e plantas, depois eu vou ministrar uma aula para vocês sobre herbivoria, a gente vai falar sobre isso, mas só trouxe um exemplo aqui que é o do besouro bombardeador, né, como o próprio nome diz aqui, crepitans, né, significa quente ou fogo aí. É um organismo que tem a capacidade, né, ele tem uma glândula, que é isso que eu estou mostrando aqui, isso aqui é um modelo, tá? Mas ele tem uma glândula aqui, né, na face final, na região final aí do abdômen, e quando esse bicho ele é perturbado, ele libera, né, um composto químico aí na base de hidroquinona e peróxido de hidrogênio. Então aqui é o desenrolar dessa glândula, tá, gente? A liberação desse composto, e isso é feito normalmente quando esse animal é ameaçado. Então isso aqui são experimentos em laboratório, né, onde eles colocaram um sensor, como vocês estão vendo aqui. Então isso aqui é um sensor, tá, que dá uma descarga aí nesse animal, e aí ele libera essa substância, tá? Quem já pegou nesse bicho aí, é um besourinho pequeno, tá? Fala que é uma dor, né, bastante dolorido, né, esse evento aí, e funciona, né, como uma defesa química interessante aí, tá? E para finalizar essa parte, gente, eu gostaria de falar um pouquinho para vocês só sobre os modelos que a gente tem dessa interação entre presa e predador. Como eu falei, né, tem uma série de modelos matemáticos para tentar entender quais são os efeitos da predação
na população de presas. A gente sabe que esses modelos eles vão depender de alguns fatores, como por exemplo a quantidade de predadores que a gente tem, a quantidade de presas que a gente tem e o quão eficientes são esses predadores, tá? Então lá na década de 60, né, a gente começou a desenvolver uma série dessas equações matemáticas para tentar entender essas interações entre presa e predador. São equações bem simples, tá, gente? Isso está presente na ecologia aí para a parte de competição, de predação e mesmo para os mutualismos. Então, normalmente vocês vão ver, né, que eles têm a ver com isso aqui é o delta, né? Então, mudanças aí na quantidade de indivíduos ao longo do tempo. Então, vocês sempre vão ver o D aqui de delta, tá? Ele indica essa mudança, né? Ou taxa aí. E depende de algumas variáveis, tá? Quais que são essas variáveis? Então, a gente sabe, por exemplo, que para as presas, né? Como é que vai ter uma... Como é que a gente consegue entender a variação no número de presas ao longo do tempo? Vai depender daquele R que vocês viram lá no primeiro bloco dessa disciplina, que tem a ver com o crescimento populacional, isso é a taxa intrínseca de crescimento populacional, isso tem a ver com a reprodução, né, independente de qualquer outra coisa. Então depende do R1, que é a taxa intrínseca, né, do crescimento aí das presas, e do tamanho inicial da população de presas. Lembrando que quando a população é muito pequena, né, a gente tem poucos indivíduos, demora um tempo maior para isso começar a subir. Tá? E também depende, né, dessa taxa, dessa capacidade reprodutiva dessas presas. Então, além das características da presa, essa mudança no número de indivíduos das populações de presa também vão depender dos predadores, que é isso que vocês estão vendo aqui. Tá? O que significa P? Um coeficiente de predação, ou seja, é a chance do predador encontrar a presa e de fato conseguir predar e de fato conseguir transformar isso em energia. Tá? E isso depende da probabilidade de encontro entre presas e predadores, né? Então esse coeficiente aqui ele é influenciado, né, por essa probabilidade aí de encontro de presas e predadores, tá? Então a variação do número de presas ela depende disso aí, tá? Então para a gente criar essas curvas aqui, a gente precisa, né, de modelar levando em consideração isso. E é claro que também existe uma variação no número de predadores. Como eu falei para vocês, ó, normalmente a densidade populacional das presas ela é mais alta, né? A gente tende a ter mais presa na população do que predador, até por conta do tamanho corporal. E a gente tem um número de predadores menor, mas com uma flutuação aqui também, né? Mais aquele lag ou aquele atraso que eu comentei para vocês. Então, de que depende a variação, ó, o delta aí, dos predadores ao longo do tempo? Também vai depender do tamanho populacional dos predadores, né? A gente sabe disso, mas aí entra uma característica importante que é a eficiência do predador, tá? Ou seja, a gente precisa de ter predadores eficientes que consigam de fato usar essas presas para que a gente tenha crescimento ou variação no número de indivíduos ao longo do tempo. Então depende da eficiência do predador, aquele mesmo termo que a gente viu lá em cima, ó, a probabilidade de encontro de presas e predadores, e levando em consideração que esses predadores também vão morrer, né? A taxa de mortalidade do predador. Né? Não adianta a gente ter um grande número de predadores ou predadores aumentando aí se a gente não levar em consideração que diversos desses também saem da população. Quando a gente coloca isso tudo junto, pessoal, a gente consegue ver o tal do ciclo presa-predador, tá? Que é isso que a gente está mostrando aqui em cima, ó, é o sobe e desce, né, nessas populações, tá? Então, para começar o ciclo, ó, vocês estão vendo aqui que no início a gente tem, né, um aumento da população de presas, quantidade de predador ainda está baixa, né, tem um ponto de equilíbrio aqui. Então a gente está vendo a subida na quantidade de presas que logo depois vai ser acompanhada pela subida de predadores. Então nessa parte do diagrama aqui, ó, onde a gente está vendo que as presas estão altas, ó, e os predadores estão começando a subir. Então pega só essa seção aqui. A gente está observando um aumento na população de presas que vai ser seguido depois de um certo intervalo de tempo, né? Lembrando que no eixo do X aqui é tempo. Depois de, vamos chutar aqui, 1, 2 anos, a gente vai ter um aumento na quantidade de predadores, tá? Nessa fase do ciclo aqui, ó, nesse intervalo de tempo, vocês já estão vendo que a população de presas, ó, começa a diminuir. E a gente tem um ponto aqui que a população de predador ainda está aumentando. Então, eu já mudei de quadrante aqui, ó,
onde a população, o aumento na população de predadores já está causando um declínio na população de presas, ó, né? Então a gente já tem uma diminuição na população de presas. Vamos para os próximos 10 anos, né? Chutando aqui no intervalo de tempo. Esse aumento na população de predadores, levando à redução da população de presas, então a gente já tem um declínio bem grande na população de presas, é claro que vai ter uma consequência para os predadores, né? Provavelmente, ó, menos presas vai suportar menos predadores, né? Então tem menos gente se alimentando, menos gente convertendo biomassa em reprodução e com isso a gente tem, ó, uma redução na população dos predadores. Então, uma vez que a população dos predadores diminui, a gente tem essa redução, isso dá às presas, ó, a chance de crescimento populacional de novo. E aí a gente voltou para o início aqui do ciclo, tá? Então, esse aqui é um ciclo, né, teórico aí, bem bonitinho, que vocês estão vendo que os números estão todos certinhos, mas essas equações, elas ajudam a gente a entender esse modelo, esses ciclos presa-predador. Tá? E de novo, gente, isso tem uma aplicação, tá? Isso é bastante importante para a gente entender, por exemplo, como que controle biológico funciona, controle de espécie exótica via predação ou via herbivoria, né? Então a gente consegue prever aí o que vai acontecer ao longo do tempo, tanto com predador quanto com presa. Né? Tem uma série de fatores que influenciam esses modelos. A gente sabe, né, como eu falei para vocês, ó, a eficiência do predador, quais são as estratégias de busca, a eficiência das presas ao fugir, quais são as estratégias de fuga, quais são os fatores ambientais, né, que também podem ser reguladores dessa dinâmica independente da predação. Contei para vocês a história da lebre e do lince, né, em que áreas onde a gente não tem o predador, ainda assim a gente tem um ciclo, né, na população das lebres. Isso pode ser explicado por outros fatores ambientais que são independentes da predação, tá? E uma coisa que a gente tem avaliado muito recentemente aí na ecologia é o papel da heterogeneidade ambiental. O que significa isso? Ambientes muito diferentes, né, onde a gente tem aí diversas características, podem permitir, por exemplo, a fuga desses animais tanto no tempo ou no espaço. Ambientes mais heterogêneos permitem, por exemplo, as presas se esconderem, né? Porque eles fornecem toca. Heterogêneos, vamos pensar, por exemplo, gente, numa floresta, né? Onde você tem diferenças na altura das árvores, nas copas, na arquitetura dessa copa. Isso permite muitas vezes as presas, né, escaparem aí, tanto espacialmente quanto no tempo, mas também permite aos predadores, né, desenvolverem novas estratégias de busca. Só para lembrar que a gente precisa de levar isso em consideração nesses modelos presa-predador, né? Não dá para ser a matemática pura e simples. Então eu finalizo esse bloco aqui da predação, tá? E a gente vai conversar um pouco mais sobre algumas dessas interações negativas ainda, tá? Que tem pelo menos um sinal negativo.